Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim e todos os irmãos reunidos em diferentes países que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e também através da internet todos os meios de comunicação. Hoje, sexta, 31 de maio desse ano de 2024, buscamos no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, em diante, onde nos diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Aí do lado direito ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11, 11, versículo 3, 14, 2, versículo 26, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Em cima ele também escreve aí, Apocalipse 11, do 15 ao 18, 6, do 12 ao 19, e 19, do 1 ao 6. Essa escritura nós também já tínhamos lido em outro estudo. Aqui nessa outra Bíblia também, no versículo 6 do capítulo 14, ele desenha uma estrela de Davi no versículo 6 à direita, e escreve Zacarias capítulo 4, e debaixo do versículo 6, aí onde termina língua e povo, no versículo 6 aí escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 do 3 ao 14. Apocalipse 10, de 1 ao 11, 11 do 3 ao 14. E no versículo 7, à direita aí uma estrela de Davi, e escreve aqui na Bíblia, nesta Bíblia, pois na parte do versículo 7, está dividido na outra página, e aí ele escreve Malaquias 4, do 1 ao 4, seria que está assim, em cima do versículo 7, Malaquias 4, do 1 ao 4, Apocalipse 14, do 14 ao 20, e 6 do 12 ao 17. E escreve também aí, à esquerda para cima, Isaías 61, versículo 2. Isso corresponde, veja, à segunda vinda do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus. Para hoje temos o tema: que Deus abençoe nossas metas para a grande carpa catedral. Pregado sábado 19 de julho de 2014, foi um áudio via telefônica a São Paulo, Brasil. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem a consumação das 70 semanas de Daniel, que foi pregado domingo 13 de outubro de 2013 aqui em Caiei, Porto Rico. Diz: já estamos chegando no final da dispensação da graça. O que vem depois é que Cristo vai sair do trono do Pai
tomará o título de propriedade, já como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e fará sua obra de reclamação, e já não vai ter misericórdia para a humanidade, porque já vai estar fechando, porque já estará fechando-se a dispensação da graça. Veja, em 2013, ele já estava anunciando lá que a dispensação da graça já estava chegando ao seu final, ou seja, que já estava se vivendo no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, ainda na dispensação da graça. Estávamos vivendo sob a dispensação da graça, já na parte final, nesse entrelace com a dispensação do reino, mas que ainda estava em função à dispensação da graça. É como quando sempre colocamos esse exemplo também, o nosso irmão Branham e o nosso irmão William também usaram, como são as corridas de revezamento, onde vai se entrelaçando esse corredor que tem ali o bastão, o cetro ou bastão. Na escola usávamos um pedacinho de madeira, como que de um pé de largura, mais ou menos 8 polegadas por aí. E pintávamos ele sempre de branco, ali no salão de artes industriais, no salão onde era a escola, a nossa turma, onde pegávamos ali alguma aula de estiva e podia ser aquelas meninas de costura ou preparação de alimento. Os rapazes, alguém da carpintaria, eletricista, e quando já estava ali era uma aula, eu não gostava muito. Tem outros países também que tem esse tipo de aulas. Já quando vai ali a escola superior geral, ali são oficinas, então já é um ofício que alguns podem ter ali um ramo na profissão, mas quando estão na escola assim do fundamental, nessa escola, nessas aulas, nós pintávamos ali o bastão e usávamos para essas corridas, onde na corrida ou durante a corrida tinham 2 ou 3 que faziam revezamento, e sempre chegava, já para o último, chegava esse último correndo, e o outro, antes mesmo de terminar de chegar ali na meta, esse último que tinha o penúltimo que já levava ali o pauzinho ou o cetro, o bastão, e o outro, o último, que tinha que pegar o bastão, começava a correr dentro daquela baia, daquele caminho onde vinha esse que vinha com o bastão, com o cetro, e chegava um momento em que eles estavam caminhando, correndo os dois juntos, mas um era o que estava com o cetro, e não podia entregar isso ao outro corredor enquanto não chegasse ali na meta. Ele tinha que entregar aquele pedacinho de madeira, aquele cetro, a vara, ao outro, justamente na mesma linha ou depois da linha. Se entregasse antes, podia ser desqualificado, porque não contaria isso a esse outro, senão que ele tinha que contar aquele corredor, tinha que dar todos os passos correspondentes para chegar àquele objetivo, aquele corredor. Ou seja, que o outro corredor, ele não podia colocar os seus passos, os quais correspondia a ele, a esse corredor que vinha com o cetro. E vejam aí, quando já chegou à meta, que ele pisa o último passo, que pisa na linha, aí sim ele podia soltar o cetro
Podia chegar algum momento em que estavam os dois com a mão de um com a mão do outro, e podem ver que em um momento se viu essas duas mãos ali juntas, mas é que depois vai chegando para soltar quando ele pisou, cruzou a linha, ou seja, que esses momentos são muito chaves, importantes. Aí ele solta o cetro, e o outro, como já está na viagem e já vinha outro com a mesma viagem, não podia ser muito lento, porque os dois passariam, o que vinha com o cetro, e como é que ele vai segurar se ele já estava indo? Não podia ir muito rápido, porque se fosse muito rápido, então o outro já vinha um pouco mais cansado e não ia poder agarrar, segurar. Esse que segurava o cetro pela última vez tinha que conhecer ali o ritmo que vinha aquele corredor. Ele tinha que observar, ele tinha que se unir com o outro ali no mesmo ritmo, e chegavam os dois e igualzinho. Era unicamente como podia se ver esses dois mensageiros correndo igual, mas um tinha o cetro. Um pertencia a uma dispensação e o outro a outra. Não podia nenhum se entrar no anterior, nem o outro passar depois. Esse era o entrelace entre um e outro. É formoso quando a pessoa vê isso. Assim, nessas corridas, e visualiza em cada mudança de era e cada mudança de dispensação. Agora veja aqui como ele está nos dizendo em 2013 que já na dispensação, a dispensação da graça já estava chegando no seu final, e o que viria depois do quê? Depois de que a dispensação da graça terminasse, porque não podia antes acontecer isso de se levantar do trono do Pai, se a dispensação da graça ainda estava aberta e ainda estavam entrando escolhidos de Deus, que tinham que ser lavados e tinham que ser lançados no sangue, no cloro, e enquanto não tivesse esse último com o sangue lançado no cloro do sangue, com o sangue, sob este pacto, ele não podia, no novo pacto, ele não podia sair do trono de intercessão. E ele nos disse aqui, e o que vem depois é que Cristo sairá do trono do Pai, tomará o título de propriedade, já como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e fará sua obra de reclamação, e já não vai ter misericórdia para a humanidade, porque já estará se fechando a dispensação da graça. E vejam o que vem durante a grande tribulação. Agora lembrem, aí ele já coloca em seguida a grande tribulação, mas lembrem que isso tudo são eventos que tem sido marcado ali. Vejam, ele coloca como se fecha aí a grande tribulação, mas no meio tem uma série de eventos e sucessos dos quais temos que estar aí no meio desse cumprimento da visão da capa, a fé de rapto e todas essas coisas. Mas quando você lê algumas mensagens, você vê como se fosse tudo juntinho, mas tem um lapso de tempo aí, que é o que está nas entrelinhas, é o que está no meio, como diz e o dia de vingança do nosso Deus, e uma vírgula aí, veja tudo que teve que passar o mundo, a humanidade, para chegar a esse tempo final, 2000 anos. Ou seja, que o que viria depois que a porta da dispensação da graça se fechasse é o cumprimento como ladrão na noite da sua vinda, para dar a fé de rapto aos escolhidos. Agora diz, e veja o que vem durante a grande tribulação, no capítulo 6, versículo 12 em diante de Apocalipse. Veja quando abriu o sexto selo,
E eis que houve um grande terremoto, e o sol ficou negro como saco de silício, e a lua negra vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos quando sacudida por um forte vento. E o céu desvaneceu como um pergaminho que se enrola, e todo o monte, toda a ilha se removeu do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os capitães, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas penhas dos montes, e diziam aos montes e às penhas: caí sobre nós e esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da sua ira chegou. E quem poderá se sustentar em pé? O nosso irmão William continua dizendo, ou seja, o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia da ira de Cristo, o grande dia em que Ele vai estar como juiz, julgando a todas as nações, a todo homem, está perto. Aqui encontramos que já chegou quando isso esteja acontecendo, ou seja, Ele, quando isso já esteja acontecendo, Ele ali já estaria como juiz, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Na mensagem, o poder de Deus para transformar, nos diz o nosso irmão Branham, o Espírito Santo, na página 35, o Espírito Santo é para nos guiar, não um seminário, não bispos, superintendentes e demais. E escreve aí, o Espírito Santo é o nosso líder. O Espírito Santo é o nosso líder. E aí em cima dessa oração, escreve, operando sempre através de um mensageiro. Escreve em cima do parágrafo, o Espírito Santo é o nosso líder. E onde irmão Branham diz, o Espírito Santo é o nosso líder, aí em cima escreve, sempre operando através de um mensageiro, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos e seus profetas. Esse é o líder da igreja. E aí desenha à direita uma pedra angular e as eras, e uma seta rumo à pedra angular, uma linha à pedra angular, e marca também a sétima era. Caim foi uma pessoa como essa. Ele era muito religioso, não é verdade? Agora, se religião é tudo que você deve ter, então Deus condenou justamente a Caim, porque ele era religioso, ele era tão religioso e sincero como Abel. Agora lembre, ele meditou em Deus, ele adorou a Deus, ele teve uma igreja, ele construiu um altar, e o seu sacrifício orou, operou, mas foi rejeitado. Não importa, como Saul também foi. Vê? A religião, vê? Esse é o negócio de Satanás. Não é de matar toda coisa, senão unicamente contaminá-la. Isso é tudo. Ele não vai matar a coisa toda. Oh, não, os comunistas, não o anticristo, não o comunismo. A Bíblia fala que enganaria, se possível fosse, os escolhidos. Não fixe na cortina de ferro, mas na cortina púrpura. E ele diz, comunismo, cortina de ferro. Igreja Católica Romana, cortina púrpura. Apocalipse 12, do 1 ao 17. Observem isso, fixem nisso. Caim veio adorar, mas ele tinha a semente errada nele, a semente da serpente. E ele escreve em cima disso, espírito animal do diabo. E à direita escreve, Caim, semente da serpente. O assovio da serpente havia assoviado nele porque ele era a semente da mulher. Ele sabia a perfeita vontade de Deus, mas ele não quis fazê-la. Você sabia disso? Satanás sabe a vontade de Deus, mas não quer fazê-la. Observem, ele tinha dito que Deus tinha vindicado a mensagem de Abel. Agora, quem você pensa, use o filtro, use o seu filtro do homem que pensa por um momento. A mensagem correta de Abel, o qual Deus vindicou, é a verdade.
Agora você está captando? A mensagem de Abel tinha sido recebida e Caim viu e soube que Deus tinha vindicado. Escreve confirmado. E soube que Deus tinha vindicado bem aquela mensagem, mas ele não pôde fazer. O orgulho dele o afastou dele. Veja, o orgulho, o seu orgulho afastou dele. Escreve do lado do irmão William, orgulho. E orgulho ele circula. Quantos orgulhosos há? Que vê quando Deus está cumprindo o seu programa, está cumprindo o que foi prometido, que Deus estaria fazendo uma grande carpa catedral, e pelo orgulho rejeita. São iguaizinhos a Caim. Mas ele não pôde fazer, o orgulho dele o afastou dele, correto. O seu orgulho, outra vez ele sublinha, orgulho, o afastou de fazê-lo. Ele viu Deus vindicar a mensagem. Assim, parece hoje, é tão duro para a pessoa se humilhar à palavra de Deus. Eles nada mais não querem fazê-lo, mas se humilham ao credo da igreja. Com certeza, mas a palavra de Deus não. Escreve credo e escreve a palavra de Deus, ou seja, em credo, na parte onde fala, mas eles se humilham ao credo da igreja, ele escreve credo, com certeza, mas não a palavra de Deus, ele escreve a palavra de Deus. Se você quer encontrar isso, tem uma escritura aqui das quais eu tenho estado me referindo como Deus disse a Caim, Gênesis 4, 6, 7, por que mudou o teu rosto? Porque está cheio de ira. A mensagem que tu ouviu te encheu de ira? A mensagem que tu ouviu te encheu de ira? E ele disse, por que tu faz isso? Por que o teu rosto mudou? Assim mesmo muito com o rosto, e nem conheces de sério que são, cheios de ira, de coragem, não sei porquê, mas veja, aí vocês já podem entender o porquê. É porque não vem à tua igreja? Por que o fizeste? Está usando o filtro do homem que pensa? Vê? Por que tu te comportas desse jeito? Disse, se quisesse fazer bem, faz o que o teu irmão está fazendo e eu vou te receber, vou te abençoar. E eu vou fazer por ti a mesma coisa. Ele não podia fazê-lo. Então ele disse, se não fazes, o pecado de incredulidade está às portas. Agora, quando ele nos fala, os dias dos milagres passaram, eles os veem tão perfeitamente vindicados e provados. Você vê todas estas coisas que Deus prometeu que faria nos últimos dias, em Apocalipse 10 e em Malaquias 4, todas estas coisas tão perfeitamente vindicadas. O que está acontecendo, irmãos? O que acontece? Vê? Se eles não fazem, vão aceitar a incredulidade. Qual é pecado? Só tem um pecado e esse é incredulidade, correto? Você não está condenado porque você bebe, fuma ou masca tabaco ou usa calça bermuda ou o que você faça. E ele escreve beber licor, fumar. Não, isso não te condena. É porque você não crê. Se você cresce, você não faria isso. Vê? Um crente não faz isso. Ele toma o filtro do homem que pensa, vê? Ou o filtro da mulher que pensa, ou um ou outro, muito bem. Mas você vê, o pecado está às portas. Agora, observe o que isso fez a Caim. E vai fazer a mesma coisa hoje em dia. Isso fez que Caim se afastasse. Ele se fez pecador por sua própria vontade. Ele foi desobediente por sua própria vontade. E ele escreve livre-arbítrio. Cada pessoa vai ser do mesmo jeito. Desobedeceu voluntariamente depois de que ele viu a mensagem de Abel, tão vindicado por Deus, de que era a verdade, e rejeitou em fazê-lo. Fez a mesma coisa. Nisso então ele cruzou a linha divisória e escreve a linha entre graça e juízo. Tem uma linha que você pode cruzar, você sabe disso, não é verdade? Agora, ministros presentes aqui, os que estão conectados pelo telefone por toda a nação, vocês entendem isso?
Quando vocês veem que isso é escriturístico e não fazem, Deus não sempre, com certeza, você vai ser abençoado. Cada um dos israelitas também foram. Eles viveram uma vida boa no deserto e criaram seus filhos, levantaram colheitas, foram abençoados e tudo, mas cada um deles está inteiramente separado de Deus. Jesus falou: se Deus tentei abençoar você de todas as maneiras, mas você vai estar separado. Efetivamente, isso é o que a Bíblia fala, isso é o que ele falou. Observe, você pode cruzar a linha divisória, você crê nisso? Amém? Caim fez isso. Agora, abramos a Bíblia por um momento. Tenho aqui Hebreus 10, 26. Permita que esse possa encontrar isso rapidamente. No livro de Hebreus, capítulo 10, e eu creio que é no versículo 26. Aqui eu tenho anotado por aqui. Espere um momento, se você esperar, podemos ler um momento. Muito bem, está aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de já termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, senão um rei de esperança de juízo. E o buraco de fogo que há de devorar o adversário. Isso é o assim diz a santa palavra. Se nós voluntariamente não cremos, depois que vimos e ouvimos, então cruzamos a linha. Não vai ter mais perdão por ele, porque vocês cruzaram a linha. Você fala: Deus me abençoe em tudo. Sim. Veja, e olha, ele escreve ali, selos 369, que é a escritura que vamos voltar a ler. Porque vejam, é o mesmo que acontece nesse tempo, onde eles estiveram ouvindo e vão continuar ouvindo, até que esse ministério termine a obra, ou seja, o Filho do Homem com seus anjos, a vinda do Senhor como ladrão de noite, no meio da igreja, e eles estão aí ouvindo porque ouvem. Agora vejam, diz, agora observemos os últimos 2 versículos do Apocalipse 26, página 369 dos selos. O que vai acontecer com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente? Esses profetas vão estar ali, vão fazer todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Dizia: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. Veja o que lemos do nosso irmão William, que a dispensação da graça já estava por se fechar, e o próximo depois disso era a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, depois dele se levantar do trono do Pai, tomar o livro. Veja, nessa obra que ele estaria realizando no meio da igreja é como juiz, como leão, e não tem misericórdia no trono celestial. E eles conheciam bem o castigo que os esperava, tinham ouvido isso tudo. Vejam, aqui o que ele estava dizendo, que eu li para vocês: não vai ter mais perdão por eles, porque vocês cruzaram a linha. Essa cita fala, isso dizia a santa palavra: se nós voluntariamente não cremos depois do que vimos e ouvimos, isso é o que está nos dizendo aqui em selos, nos selos. Eles tinham estado em culto como estes, ouviram todas estas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando alguém despreza a misericórdia, a única coisa que resta é juízo. Pense, então ali se encontravam, não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam os montes e as rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas tarde demais. A mesma coisa que Judas Iscariote, que foi para se arrepender, mas vejam, foi no lugar errado. E assim, muitos estão indo ao lugar errado,
onde não tem misericórdia lá. Agora continua dizendo aqui nessa mensagem, que está valendo o poder de Deus para transformar. Lembrem, Israel, estando na fronteira, quando Deus tinha dado uma promessa de uma terra santa, uma terra que era boa, a qual manava leite e mel, Moisés tinha enviado a Calebe e a Josué e o resto dos espias para que fossem espias na terra, e trouxeram a evidência vindicada, escreve, confirmada. E daí eles falaram, não podemos fazer, não somos capazes de fazer. 10 deles falaram, não somos capazes. Analisa a situação, seremos fanáticos, temos apenas essas coisas pequeninas para lutar. Vejam, o que eles têm, nós não podemos fazer, não somos capazes para fazer. Mas Josué e Calebe falaram, nós somos mais que capazes de fazer. Deus fez a promessa. Lembrem, eles voltaram. Isso foi em Cádiz Barneia. Eles voltaram e se converteram em nômades no deserto. Cada um deles morreram, estão perdidos eternamente. Jesus disse isso. Não cruze essa linha divisória. Vê, quando você sabe, quando fazer o bem não faz, isso é pecado para você. Israel fez a mesma coisa. Depois de ter visto Moisés vindicado, eles permitiram que Balaão o aspergisse essa preciosa e vindicada semente. Pastor, nunca fale nada contra essa palavra. Olhe Balaão, ele era um profeta e ele tinha visto a semente de Deus vindicada. Mas Moabe, sob a sua própria grande denominação a que ele vivia, viu esse grupo de vagabundos cruzando a terra e ele os aspergiu e falou, bem, espere um momento, todos nós somos cristãos, nós todos somos crentes, nossos pais e os pais de vocês são os mesmos. Vocês acham que nós não somos filhos de Ló? Ló não era sobrinho de Abraão? Não somos todos iguais? Casemos-nos uns com os outros, assim como Eva no jardim do Éden permitiu que Satanás aspergisse, aborrifasse assim. Israel permitiu que eles aspergissem, borrifasse através do falso profeta, quando o profeta verdadeiro tinha estado com eles com a palavra vindicada, mas ele o borrifou com um conhecimento, com um conceito intelectual. Pense nisso nesses momentos. Isso nunca foi perdoado. Esse pecado nunca foi perdoado. As sementes apodreceram no caminho contrário, no caminho à terra prometida. Cada um deles morreram e apodreceram lá mesmo. A igreja, na linha do dever, seguindo a Deus, deixaram que Satanás borrifasse esse veneno sobre eles, essa concepção intelectual, educacional, dizendo, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Não somos, mas Israel permitiu que aquele falso mestre o borrifasse essa concepção intelectual que ele tinha sobre isso, e escreve Satanás e sua concepção intelectual à direita. É a mesma coisa que o Concílio Ecumênico está fazendo hoje em dia, ver a mesma coisa, falando, vamos nos unir todos em uma grande organização. Todo esse sistema organizacional é do diabo, é a marca da besta, de acordo com a Bíblia. Muito em breve farei um livro sobre isso, se o Senhor permitir, e escreve, o Concílio Ecumênico é a marca da besta. Observe, nos dias de Noé, eles viram a palavra, e em cima ele escreve, prometida, sendo construída para flutuar. Agora façamos um pequeno comentário aqui. A palavra, sendo juntada para ser transformada da terra aos céus, vendo eles a estrutura da coisa, mas com seus conceitos intelectuais, riram na cara do profeta Noé quando ele estava profetizando do tempo do fim. Aquela estrutura foi feita da palavra de Deus, embetunada de dentro para fora com oração e fé. Quando vier a chuva, todos os conceitos intelectuais das denominações morreram e apodreceram ali mesmo nas suas igrejas, ali sobre a terra. E a arca flutuou por cima de tudo. A semente borrifada pela ciência apodreceu no juízo. Agora um pouquinho mais adiante desta mesma mensagem, nos diz, página 48, volte à palavra, pegue essa palavra, ela vai crescer, tem que crescer. Ele escreve, a palavra vai crescer.
Esse é o poder transformador de Deus que a trouxe à existência a primeira vez e que agora a está retornando de novo. Ele está voltando de novo aonde ele estava. Enoque foi trasladado da morte pelo poder transformador de Deus. Para que Deus fez isso? Fez como um tipo da igreja que vai ser raptada. Sim, aconteceu a mesma coisa com Elias. O corpo de Jesus foi vivificado depois que esteve morto. No sepulcro, o corpo de Jesus foi vivificado pela palavra de Deus e foi transformado de ser um corpo morto, uma imagem fria, a um ressuscitado e glorificado Filho de Deus. E escreve em cima: o Senhor Jesus Cristo ressuscitou glorificado. E à direita escreve: Jesus ressuscitou glorificado. Porque o profeta, em Salmo 16:10, se vocês quiserem anotar, diz: não deixarei a sua alma no sepulcro e nem deixarei que o meu santo veja corrupção. Oh Deus, essa palavra tem que se cumprir, é a palavra de Deus. Plante-a no seu coração, se quer ir no rapto. Se quer ser cristãos, querem ser cristãos genuínos, tome essa palavra. Creio que foi Ezequiel aqui quem Deus disse: toma esse rolo e come, para que o profeta e a palavra chegassem a ser a mesma coisa. E aí desenhe uma pedra angular e acerta até a pedra angular e escreve rapto, e escreve abaixo da pedra angular: come esse rolo, esse livro. Cada promessa tem que se manifestar por si mesma. E à direita escreve Apocalipse 10, 5, versículo 1, 6 do 1 ao 16, 8, versículo 1, 19 do 11 ao 27, 17 do 8 ao 18, 11 do 1 ao 19 e 7 do 1 ao 17. Todas estas escrituras aí, em cima dessas escrituras, escrito Jeremias 15, 16, Ezequiel 1. Cada promessa tem que se manifestar por si mesma. É semente original de Deus. Não permita que nenhum teólogo educado tente lançar fora de você. Não permite que ele burrife você com esta ciência, conhecimento carnal e com a educação. Creia em Deus. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, onde nós paramos ali, diz: voltemos a ler esse parágrafozinho depois que ele leu Apocalipse capítulo 6, ou seja, o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia da ira de Cristo, o grande dia onde ele estará como juiz, julgando a todas as nações e a todo homem, está perto. Encontramos aqui que já chegou. Quando isso esteja acontecendo, é por isso que o anjo de Apocalipse 14, versículo 6 ao 7, e aí o cita, a escritura que lemos: vivo há por meio do céu o anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, a hora do juízo divino, a hora do juízo de Cristo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. A hora do juízo de Cristo, do juízo divino, do juízo do Cordeiro, chega conforme ao que diz esse anjo que prega o evangelho eterno. Na mensagem Alimento Espiritual ao seu devido tempo, nos diz na página 6, abaixo diz: note como Deus cuida dos seus. Antes de que enviasse a esse profeta com a mensagem, disse Elias: vai, diz ao rei Acabe estas coisas. Escreve à direita Ezequias: depois afasta-te dele rapidamente, porque eu preparei um lugar para ti durante essa seca. Eu vou cuidar de ti, Elias, se tão só tu pregues a minha palavra e faz o que eu te digo que faças. Agora, nessa noite, eu vou tipificar este grande ministério de Elias e o tempo de Elias com a hora que estamos hoje. Eu creio que é um tipo perfeito.
Penso nas nações, se tão só tivéssemos tempo para estudar, mas eu quero reservar tempo suficiente para orar pelos enfermos. Se pudéssemos estudá-lo, vimos que Israel tomou a Palestina da mesma maneira que nós tomamos essa nação dos Estados Unidos. Viemos a essa terra da América, expulsamos os seus habitantes, que foram os índios, e possuímos a terra. Da mesma maneira, Israel veio à Palestina sob a direção de Josué, sob Deus, e expulsou seus habitantes e tomou a terra. Seus primeiros reis foram homens poderosos. Davi, Salomão, foram homens nobres. Nosso primeiro presidente foram homens poderosos, Washington, Lincoln e os outros. Então os presidentes são melhores. Os reis chegaram a corromper-se mais e mais o tempo todo. Finalmente se encontraram com esse Acabe. Como esse Acabe. Isso é típico nesse dia. As pessoas chegaram a ser tão modernas que não queriam ouvir a verdadeira palavra de Deus. E desenhe uma estrela de Davi. Você pode se imaginar a umas pessoas modernas como essa, como soaria um verdadeiro servo de Deus? Ele estava maluco, fora de si, não podia fazer tal coisa. Eles eram religiosos, muito religiosos. Tinham homens sinceros, tinham um povo sincero, eram muito religiosos. Eles sabiam que era preciso mais que uma teologia ordinária, era preciso mais que qualquer mensagem comum, era preciso mais que uma simples pregação da palavra para quebrantar aqueles corações de pedra. Ele sabia que era preciso, o assim diz o Senhor, para enviar esse juízo sobre essas pessoas. E escreve juízo enviado com o assim diz o Senhor e desenha uma estrela de Davi. Ele sabia, além disso, que quando saía com assim diz o Senhor, e na verdade era o assim diz o Senhor, para rejeitá-lo seria juízo. Vemos isso em nosso dia também. Você vai ver isso em qualquer era, porque só resta juízo quando você cruza a linha da misericórdia. Veja o que nós lemos ali nessa mensagem. O poder de Deus para transformar. Quando cruza a linha, o que resta já é juízo. Agora eu quero tipificar Elias com a igreja de hoje. Ele recebe essa mensagem. Elias representou sendo cuidado no natural, seu alimento natural, porque não ia chover de acordo com a palavra de Deus por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias demandasse a chuva. No tempo que tu digas, Elias, este vai ser o tempo. Por isso ele foi diretamente ao rei e disse: não haverá nem orvalho até que eu diga. Isso é tanto uma responsabilidade como uma mensagem muito considerável. Agora vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. E escreve em cima: a seca espiritual hoje. Estamos de acordo em que há uma grande seca espiritual na terra hoje em dia, falando espiritualmente. Você sabia que isso foi predito pelos profetas que aconteceria assim um pouco antes da segunda vinda de Cristo? Disseram que haveria uma fome na terra e que não seria somente fome por pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Esse dia aqui está, ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Isso tipifica a seca natural com a seca espiritual. O pecado e a incredulidade por meio dos falsos mestres e modernistas na igreja trouxe esse juízo que se aproxima. Deram as costas à palavra de Deus e ao seu profeta e foram aos termos teológicos modernos da palavra. É um tempo como esse que Deus sempre levanta alguém, porque Ele não vai fazer nada sem que primeiro revele ao povo, e Ele sempre revela por seu servo. Amós 3:7. Agora, durante esse tempo, Elias tinha um lugar secreto e desenha uma pedra angular e as eras. E na parte da sétima era, e lugar secreto e uma seta, a pedra angular, ele escreve hoje. Elias tem um lugar secreto, ao qual Deus já havia ordenado que ele fosse. Essa é a coisa que queremos ver agora antes de ter a oração para os doentes. Elias tinha um lugar secreto provisto por Deus mesmo. A igreja nunca proveu para ele. O rei, muito menos. E ele mesmo não se proveu esse lugar, mas foi Deus que proveu um lugar secreto para Elias, para que ele pudesse ser alimentado durante o tempo todo da seca, onde o seu alimento foi provido de dia a dia. Ele não precisava se preocupar de que o que era que ia acontecer amanhã,
ou se a provisão ia acabar, Deus tinha falado: eu ordenei aos corvos e eles vão te alimentar. Que coisa tão maravilhosa! Este é um tipo do lugar secreto que temos em Cristo. Agora, vamos continuar um pouquinho mais para ver aqui. Veja, quando o concílio, aí mesmo, em sequência, quando o Concílio Mundial de Igrejas e os outros dizem, os dias dos milagres passaram, e quando vemos que os grandes poderes de Deus foram tirados das igrejas, até que tudo que resta é o metal que ressoa e símbolo que retinde, sabemos que isso é verdade. E vem em uma forma de piedade, mas nega a eficácia dela. 2 Timóteo 3,15. Estão fazendo igual como Davi fez essa manhã, com a carreta de bois, se apartou da palavra. Quando a palavra foi apresentada e entregue, eles não a quiseram. Por isso, tinham se apartado dela. Isso também é o que essas pessoas tinham feito no dia de Elias. Tinham se apartado da palavra, eles criam ter a palavra, mas na verdade não a tinham. A mesma coisa que acontece com alguns grupos hoje. E escreve aí, criam ter a palavra, mas não a tinham. Notemos então que durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo, Ele preparou uma via de escape para o crente. A mesma coisa que sempre faz. E nos dias quando Ele ia destruir o mundo com água, Ele fez uma via de escape para Noé. Quando Ele se propôs a afogar o Egito, Ele propôs um caminho de escape para salvar o seu povo. Como Deus pode fazer seu caminho onde não tem caminho? Ele é aquele caminho. E ele escreve aí, um caminho de escape para o crente. Deus é o caminho. Agora, qual é o caminho de escape hoje? A grande carpa catedral. Como o caminho de escape lá foi a Arca de Noé. Teve com um mensageiro dispensacional lá, vê? E aqui, o caminho de escape, o lugar de escape, é o que Deus está nos dando com uma grande carpa catedral. Veja que tão simples é tudo na era de pedra angular. Nesse lugar, Ele nos tem separado. Agora nós nos damos conta que estamos nos aproximando na hora mais eminente que a história tem conhecido. Não é um projeto brilhante com a sua cabeça explosiva que temos que temer. É a igreja que temos que temer. As igrejas é a hora em que vivemos, a qual devemos vigiar. Agora notemos, Deus preparou um caminho para que Elias escapasse, e Ele também preparou um caminho para que os seus filhos crentes escapem da ira e das coisas que vão vir. Agora, vamos continuar aqui onde o nosso irmão William continua dizendo, portanto, não queremos estar na terra quando comece a semana número 70 de Daniel, porque esses 3 anos e meio que faltam serem cumpridos da semana número 70 são para Deus tratar com Israel. É a semana número 70 de Daniel, a semana messiânica, corresponde ao ministério do Messias. E já na primeira metade da semana número 70 já se cumpriu nos dias de Jesus, do Messias que estava esperando Israel, que Israel estava esperando, mas que tinha que morrer na metade da semana, mas tinha que morrer na metade da semana de Daniel. Ou seja, a metade das 70 semanas de Daniel, conforme a profecia de Daniel e a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 10 em diante, onde poria sua vida em expiação pelo pecado. Portanto, falta apenas a metade da semana número 70, a última metade que também corresponde à segunda parte da semana messiânica para Israel, e onde chegará a consumação que está prometida. E o que está determinado se derrame sobre o Desolador, do livro de Daniel. Sobre o anticristo e seu reino se derramará a ira de Deus, diz o irmão William. Agora vejam essa mensagem, o alimento espiritual no seu devido tempo, na página 17, nos diz,
Essa é a razão porque hoje em dia não creem em fazer a obra de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus. Eles não creem na mensagem, mas para aqueles que creem na hora de Deus, na qual estamos vivendo, estas coisas são um alimento escondido. Observem que Deus o escondeu de tal modo que eles o olham, mas não veem. Da mesma maneira que Elias, da mesma maneira que Eliseu cegou o exército sírio, assim mesmo Deus cega o incrédulo ao alimento verdadeiro e genuíno do Filho, o crente. Escreve: cegos à mensagem. A Noé chamaram ele de fanático por construir uma arca. Os olhos dele estavam abertos à palavra de Deus e às promessas. A mesma coisa que eles chamaram de fanatismo salvou Noé e a família dele. A mesma coisa, a coisa da qual as pessoas riem é a mesma coisa pela qual oramos. A coisa que eles chamam de loucura, nós chamamos maravilhosa. O que o mundo chama grande, Deus chama de nécio. E o que o mundo chama de nécio, Deus chama de grande. É o contraste entre o bem e o mal. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos. Lembrem, ele entrou ao seu lugar secreto através do plano de Deus, através do chamamento de Deus e a palavra de Deus. Elias entrou ao seu lugar secreto. E aí desenha uma seta e uma pedrinha angular. Elias entrou ao seu lugar secreto por meio do plano antecipadamente conhecido de Deus e o chamamento que estava sobre a sua vida e de acordo com a palavra. Se assim não entramos, não sei por que foi que chegamos. Note que antes de que a seca começasse, Elias entrou ao seu lugar secreto. E à direita escreve seca. Elias entrou ao seu lugar secreto para o seu mantimento. Um tipo perfeito de que antes de que o juízo comece a cair sobre a terra, a igreja já está chamada, a noiva já está escolhida. Veja isso porque nesse momento esse ministério de Moisés e Elias já terão feito a separação, a segregação. Já terá sido escolhida essa noiva que estava misturada, juntada ali, como vinha nas eras. Mas vejam o que lemos nesses dias, que como único não poderão se denominacionalizar. Em nosso tempo é porque Deus deixou os ministérios de Moisés e Elias, ele diz aí. Ele deixa os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, como ele em sua vinda vem com os seus anjos. Vejam, aí estão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus no meio da igreja para realizar essa separação, essa segregação entre o certo e o errado. Diz, a noiva já está escolhida e está apenas esperando antes de que venha o juízo. Ela já está esperando, comendo do alimento de Deus e se regozijando das bênçãos de Deus. Veja o porquê a noiva, como se regozija nesse tempo final, como esse avivamento nos mantém alegres, nos mantém contentes, nos mantém avivados. E aí a pessoa conhece a noiva. A noiva está avivada nesse tempo final, está alegre, está contente e está sendo alimentada. Está com o mantimento, como diz ali, de Elias. Ela está, diz, comendo do alimento de Deus e se regozijando das bênçãos de Deus. A noiva está alegre, a noiva está avivada, a noiva está contente hoje. Agora os que ouvem e escutam e cruzam a linha, e como lemos ali nessa mensagem do poder de Deus para transformar, vejam, ouvem, escutam, mas como não são da noiva, então essa palavra que se ouve não é avivamento para eles, melhor, é motivo de ira para eles, e de nojo, e de zombaria, e de blasfêmia, e tudo que eles possam falar contra
dessa palavra que está avivando a noiva. Mas a noiva, veja como se diferencia. A noiva está contente, está feliz, regozijante por este avivamento que ele tinha falado, que nesse tempo final, em uma grande capa catedral, Deus estaria dando no meio da sua igreja, que era o que a noiva precisava, o que estava esperando. Qualquer homem com juízo sabe que estamos diretamente dirigidos e estamos vivendo na hora do juízo. Ele escreve, juízo hoje, estamos vivendo nessa hora. Apocalipse 14, do 1 ao 9. Na página 19, um pouquinho mais adiante, veja o que diz esse parágrafo. Agora sabemos que o juízo está ao aguardo. Estando lá sobre o monte naquele dia, o irmão Banwood, que está aqui, estávamos subindo ao monte. Eu quero contar outra vez para edificar sua fé para a fila de oração que vamos ter. Há alguns minutos, eu estava caminhando na frente do irmão Banch. Parece que ele tinha deixado a sua esposa doente. Ele vinha atrás de mim quando eu percebi que o rosto dele estava bem vermelho e eu pensei que a subida ali do monte era um pouco difícil para ele. Assim que eu diminuí a marcha, desacelerei o passo, era um deserto ali nos montes onde os anjos do Senhor apareceram, e ali mesmo é onde nós nos dirigíamos, onde tinha aparecido alguns meses antes. Foi até em cima do monte, e quando voltei para olhar desde cima, o Espírito de Deus me falou: pega essa pedra e fala para ele, assim diz o Senhor, tu vai ver a glória de Deus em algumas horas. E à direita ele escreve juízo e uma seta, pedra angular e as eras que desenhou. E à esquerda, várias escrituras, Apocalipse 18, Apocalipse 11, do 3 ao 19, 7, do 1 ao 17, 18, escreve novamente, 18, 15 e 8, e o capítulo 8. Agora vejam, tudo isso aqui que nos mostra nessa mensagem um pouquinho mais adiante, ele nos explica tudo o que aconteceu. E vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William: portanto, é importante estarmos preparados com Cristo, esperando a sua vinda, esperando a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no momento em que Ele cumpra a sua vinda e visite a sua igreja no cumprimento da sua vinda, como visitou Israel 2000 anos atrás. Como visitou Israel 2000 anos atrás? Em um véu de carne chamado Jesus. E o que é que ele está dizendo aqui à igreja? Nesse dia, nesse momento, ele está dizendo: estejais preparados com Cristo, esperando o quê? A sua vinda. E nos diz, esperando a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no momento que Ele cumpra a sua vinda, porque Ele, na sua vinda, vem dar a fé para ser transformados todos os escolhidos de Deus. Vê o simples que é tudo? Veja como Deus cumpre a sua palavra, a sua promessa, de tal forma e tão simples, quando ele disse no livro dos selos, na página 17 e na página 152 e outras páginas mais do livro dos selos, que tudo seria em simplicidade, que se não vigiássemos, passaria despercebido por nós o cumprimento da sua vinda, o qual é para dar a fé para sermos transformada e raptada a igreja noiva. Como visitou Israel 2000 anos atrás? Como visitou Israel 2000 anos atrás? Em carne humana. Ele vai visitar a sua igreja e depois visitar Israel também. Veja claro o que está dizendo aí. Do qual a igreja tinha que estar preparada com o anúncio desse poderoso arcanjo. E nesta mesma mensagem, veja, ele tinha dito, na página 10 desta mensagem, eu acho que temos um tempinho para ler um momentinho aqui, diz: agora vejam como o anjo e o arcanjo, que são príncipes que estão encarregados das hostes celestiais, que têm reinos e que trabalham em favor do programa divino para que se cumpra tudo o que está profetizado. E veja como este arcanjo Gabriel profetiza Daniel, ensina Daniel as coisas que hão de acontecer.
E por isso que ele sempre chama Gabriel de o arcanjo profeta, o qual é de outra dimensão. Mas aparece aos seres humanos. Veja, apareceu a Zacarias, o pai de João Batista, no capítulo 1 de São Lucas, e também apareceu a Virgem Maria no mesmo capítulo 1, versículo 26 ao 36. Este arcanjo anunciou a Zacarias e depois a Virgem Maria a primeira vinda de Cristo. O reverendo William Branham disse: e anunciará a segunda vinda de Cristo. Como o fará? Isso é um segredo muito grande, mas ele a anunciará. A segunda vinda de Cristo, disse o reverendo William Branham, é o arcanjo que tem a ver com a vinda de Cristo, e é o arcanjo que dá conhecimento e sabedoria e revela esse mistério da primeira vinda de Cristo, e dá a conhecer sobre o precursor, e depois deu a conhecer sobre o Messias. Todo esse mistério foi dado a conhecer ao sacerdote Zacarias, e o da vinda de Messias, a Virgem Maria. E depois, quando se encontra na casa de Zacarias, a Virgem Maria com Zacarias e com Elizabeth, a sua parenta, aí então falaram, e é por isso que a Virgem Maria soube que esse anjo era o arcanjo Gabriel, pela descrição que o sacerdote Zacarias deu como o arcanjo Gabriel. Como o arcanjo Gabriel se identificou ao sacerdote Zacarias por seu nome, disse: eu sou Gabriel e estou diante da presença de Deus e fui enviado a ti para te dar estas boas novas. Capítulo 1 de São Lucas. Agora vejam, estas mesmas palavras, onde a ouvimos? Nessa atividade daquela noite, naquele sábado, onde o nosso amado irmão William Soto Santiago falou a eles e disse que tinha sido enviado. Vamos procurar algo aqui. E estamos terminando nesse livro, para ler tal e como ele falou ali, no livro que se preparou da restauração do reino de Israel. Ali ele nos disse: fui enviado da presença de Deus, de onde diz aqui nessa mensagem que Gabriel disse a Zacarias e falou também a Maria. Veja, a Zacarias ele falou ali, disse que tinha sido enviado da presença de Deus, e aqui o nosso irmão William diz: eu fui enviado da presença de Deus para dar essa notícia, essas boas novas para Israel, e quanto mais rápido as dê todas, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Agora vejam como em 2016 ele já diz como é que ele estaria anunciando. Vejam, ele já vinha anunciando isso tudo, mas não tinha revelado, não tinha aberto, mas ali naquela atividade de rabinos, ele se identificou claramente com o cumprimento do que Deus estaria fazendo através desse arcanjo, dos quais o reverendo William Branham tinha dito que Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor, anunciará a segunda vinda do Senhor. E aqui ele nos diz: e anunciará a segunda vinda de Cristo. Como fará? Isso é um segredo muito grande, mas ele vai anunciar a segunda vinda de Cristo, diz o reverendo William Branham. E aqui um pouquinho mais abaixo, onde lemos que o irmão William disse, diz que ele disse, ou seja, Zacarias: eu sou Gabriel e estou diante da presença de Deus e fui enviado a ti para te dar estas boas novas. A mesma coisa que ali ele falou aos rabinos, que tinha sido enviado da presença de Deus. Veja como esse mistério do arcanjo Gabriel foi aberto completamente à igreja do Senhor. Identificamos quem, ou que instrumento e por qual instrumento Deus anunciou a segunda vinda do Senhor.
Agora o mistério de Miguel também estivemos vendo. Agora vejam, continua dizendo, onde nós paramos aqui, vamos ler novamente esse parágrafozinho. Portanto, é importante estar preparado com Cristo, esperando a sua vinda, esperando a fé para ser transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, no momento na qual ele cumpra a sua vinda. Porque, veja, não estava cumprida ali, melhor, ele estava anunciando essas boas novas para aquele no qual Deus estaria realizando e cumprindo a sua vinda. E visita a sua igreja no cumprimento da sua vinda. Como a cumpriria? Diz, como visitou Israel 2000 anos atrás? Como visitou Israel? Em um véu de carne chamado Jesus. Ele vai visitar a sua igreja e depois vai visitar Israel também. Mas Israel, quando veja Cristo, o Messias, porque Cristo, o que significa é ungido, e Messias, o que significa é o ungido, o Cristo. O Messias e o ungido é a mesma coisa. Portanto, é ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Vimos, nessa ocasião, esse mistério que já foi aberto, do que é esse poderoso arcanjo trazendo essas boas novas, e o que é e como Deus está cumprindo a sua vinda. Como a cumpriu 2000 anos atrás, em um operário simples, um operário da construção. Que Deus abençoe nossas metas para a grande carpa catedral. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, imediatamente conosco, o nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.